Hoje pela manhã iniciamos falando sobre família. Hoje à noite nós vamos falar também sobre família, que é muito bom pertencer a uma família, né? Ao decorrer deste ano, nós fomos conduzidos mediante entender o reino de Deus, como é que o reino de Deus, ele se inicia em nós. Nós vimos que esse reino se inicia mediante o nosso coração. Nós vimos os valores do reino de Deus. Nós vimos que o reino é sustentado mediante o fundamento da cruz e da ressurreição. E nós chegamos a um ponto que é extremamente prático e inevitável. Onde esse reino se manifesta no cotidiano? Aonde o reino de Deus se manifesta no cotidiano? E Josué capítulo 24, verso 15, eu peço que você abra a sua Bíblia, vem nos trazer essa resposta. Aonde é que o reino se manifesta no cotidiano? Abra a sua Bíblia, Josué 24, verso 15. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Esse texto é um clássico, muitos têm até de cor esse texto na sua cabeça, e nós vamos recitá-lo juntos nessa noite. Será um texto que nós estaremos ao decorrer deste mês recitando várias vezes. Vamos ler a palavra do Senhor? Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Meus amados, o reino de Deus se manifesta no cotidiano na nossa casa. Começa na nossa casa. É isso que Josué vem nos trazer. Ou seja, o reino de Deus nunca foi pensado apenas para um ambiente religioso. O reino de Deus nunca foi pensado para um espaço entre quatro paredes. O reino de Deus nunca foi pensado para um momento específico. O reino de Deus ele não está limitado ao culto. O reino de Deus foi pensado em sua totalidade, para ser expressado aonde quer que venhamos estar, para que venha a ser expressado na nossa casa, no meio dos nossos familiares, aonde quer que venhamos estar. Então Josué capítulo 24, verso 15, é um texto chave para compreendermos essa dimensão da manifestação do reino de Deus. O cenário aqui é um cenário bem decisivo. Josué está no fim da sua jornada, nós já vimos isso pela manhã. Ele reúne o povo, e ele reúne esse povo para apresentar um chamado claro para esse povo. Ele vai dizer assim, é tempo de decidir a quem servir. Esse povo já havia experimentado a fidelidade de Deus. Esse povo já tinha vivenciado experiências incríveis com o Senhor. Esse povo foi liberto do Egito. Esse povo passou o Mar Vermelho. Esse povo ultrapassou o deserto, experimentou do maná do Senhor. Uma nuvem cobria a cabeça desse povo para não serem feridos pelo sol. Uma coluna de fogo era erguida para que esse povo não morresse pelo frio. Esse povo adentra uma terra prometida que manda leite e mel. Quer mais experiências do que essa? Quer mais experiência com essa? Tudo isso o povo já tinha experimentado, mas agora precisava assumir uma posição consciente. Precisava assumir uma posição mediante tudo que eles já tinham vivenciado. Então Josué faz uma declaração que atravessa gerações. Olha, escolham, decidam a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa, já decidimos, vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vivenciaremos o reino de Deus. Lá na minha casa, o reino de Deus será manifesto. Essa foi a decisão de Josué. E sabe, essa frase, esse texto aqui não é apenas uma frase inspiradora. Muitas pessoas usam esse verso como uma frase inspiradora, apenas isso. Mas eu digo que é mais do que isso. É uma decisão espiritual com implicações práticas e profundas para nossas vidas.
Então não é apenas uma frase para você colocar na sua parede, não é apenas uma frase para você estar recitando, não, é uma decisão espiritual que implica em práticas profundas, mudanças profundas na sua vida. E a primeira implicação que eu compartilho com os irmãos essa noite, é que essa declaração revela que o reino começa com uma decisão pessoal. O reino de Deus começa mediante uma decisão pessoal. Josué não começa falando da casa, ele começa falando com eu. É assim que o texto começa. Eu. Então isso nos ensina que ninguém pode liderar espiritualmente aquilo que não vive pessoalmente. Não tem como você falar de algo a qual você ainda não viveu pessoalmente. A autoridade espiritual dentro do lar não nasce de palavras, mas de coerência, de vida na vida. Então, antes de ser um líder para a família, é preciso ser alguém que é rendido a Deus, alguém que se entregou ao Senhor. Sabe, meus amados, muitos desejam ver transformações dentro da sua casa, muitos esperam por transformação na sua casa, mas ainda não decidiram plenamente por Deus. Muitos querem ver o mover das águas, mas não se decidiram plenamente em prol de Deus, ainda não entregaram sua vida plenamente a Deus. Eu digo que é impossível, porque o reino de Deus começa no coração. Mas depois que ele adentra no nosso coração, ele precisa avançar por dentro dos nossos lares, através de decisões concretas, de decisões a qual nós precisaremos tomar. Então não adianta querer uma casa transformada, se você ainda não decidiu por Deus. Não adianta. Não adianta você querer ver a sua família transformada, se você ainda não foi transformado pelo Senhor. Não adianta você querer ver sua família comprometida, se você não se comprometeu ainda. Não adianta. É eu. Eu preciso tomar a decisão. Então não vai adiantar. O problema não começa na família, começa em mim. Começa no meu coração. Se eu quero ver minha família no altar do Senhor, eu preciso estar no altar do Senhor. Se eu quero ver meus filhos se entregando ao Senhor, eu preciso ter uma vida entregue ao Senhor. Começa por mim. Sou eu. E sabe, meus amados, antes de cobrar mudanças dentro de casa, precisamos viver mudanças em nós mesmos. Muitas vezes nós somos muito rápidos em cobrar mudanças daqueles que estão à nossa volta. Nossos filhos, pais. Mas essas mudanças precisam acontecer primeiramente em nós. Sabe, nós testemunhamos mediante a nossa forma de andar, mediante a nossa vida. Nós testemunhamos. E eu digo que é muitas vezes melhor deixar que as pessoas vejam do que nós vamos falar alguma coisa. É muito melhor. E eu digo que em casa as pessoas conhecem quem nós somos, no nosso particular. As pessoas sabem. E elas querem ver Cristo em nós. Então muitas vezes nós não vemos o mover de Deus, o trabalhar de Deus à nossa volta, porque nós não tomamos uma decisão ainda. E nós muitas vezes questionamos a Deus: por que, Senhor, a situação não muda? Por que a minha família não se volta para Ti? Por que a minha família não se compromete? Por que a minha família não se entrega? Possa ser porque você ainda não tomou essa decisão de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu ser. Possa ser que você apenas tenha falado, você apenas tenha dito, mas no seu coração você ainda não tomou essa decisão. Antes de cobrarmos, precisamos ser mudados. Antes de ensinarmos, precisamos praticar. Antes de falar, precisamos decidir. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Sabe, meus amados, as pessoas não seguem discurso, as pessoas seguem a vida. Exemplos práticos. Não é discursos. Discurso pelo discurso nada muda. Mas testemunho de vida transforma corações.
transforma os corações. Eu digo que o Senhor não está falando para a sua família nessa noite. O Senhor está falando para você. Para você. Pai, mãe, filhos. É para você, de forma individual, que o Senhor está falando. Pode ser que você esteja dizendo, essa palavra é para ser dita à minha família. Eu digo que não, que essa palavra é ser dita para você nessa noite. É para você, porque começa por você. Nós somos muito rápidos em culpar as pessoas que estão à nossa volta, em jogar a responsabilidade para as pessoas que estão à nossa volta. Mas sabe, você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus para ser instrumento de bênção, instrumento de oração, instrumento de ensino da palavra. É você. Então não esperem dos outros aquilo que você não tem a oferecer. Você precisa tomar a decisão. O Senhor está falando com você nessa noite. Necessário é você decidir. Mediante a sua decisão, mudanças à sua volta acontecerão. Quando essa decisão ela é real, o reino de Deus adentra nossas vidas. O Senhor torna o centro do nosso coração. O Senhor torna o centro da nossa casa. E como nós vimos pela manhã, mudanças acontecem no nosso lar. Mas é a partir de mim, é a partir de você, que as mudanças surgirão. A segunda verdade que emerge desse texto é que o reino se estabelece por direção intencional. É intencional. Josué vai dizer, eu e a minha casa. Veja a responsabilidade descrita aqui, né? Eu e a minha casa. Meus amados, Josué não está falando aqui de controle de pessoas, mas ele está assumindo a liderança espiritual da sua casa. Ele está assumindo. Eu e a minha casa. Sabe, ele entende que o ambiente da casa não é neutro. Josué entende que o ambiente da sua casa ele não é neutro em si. E se não houver direção, outras influências ocuparão esse espaço. Se não tiver alguém que direcione, alguém que leve essa família ao altar do Senhor, outras influências ocuparão esse espaço. Então famílias não são moldadas apenas pelo que nós ensinamos, mas pelo que nós permitimos. Nós somos essas pessoas chamadas por Deus para esse tempo. O Senhor nos deu uma família, e mediante o Senhor nos dá uma família, Ele nos dá uma responsabilidade de apresentar essa família ao Senhor, de mostrar a direção. E se você não mostrar a direção, outra pessoa vai mostrar a direção, o mundo vai mostrar a direção. E sabe, você tem conhecido a Deus, você tem experimentado a Deus de uma forma extraordinária. Você tem conhecido a palavra do Senhor dia após dia. É você é essa pessoa que tem que direcionar a sua casa. É você. Porque se você não fizer isso, o mundo vai fazer. As redes sociais vão fazer. Outras pessoas vão fazer. Mas você, que entregou sua vida ao Senhor, que aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você é chamado para levar essa direção. Sabe, não é apenas eu, mas é eu e a minha casa. Eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de direcionar a minha casa, direcionar a minha esposa, direcionar os meus filhos. Eu assumo. Não é o mundo que vai influenciar, não é as redes sociais, não são as ideologias. Não, é mediante aquilo que eu recebi do Senhor. Estarei direcionando a minha casa. É assim que funciona. Então Josué ele entende isso. Josué ele entende que precisava ser intencional no direcionamento. Muitas vezes nós achamos que nossos filhos vão aprender no automático. Muitas vezes nós achamos que aqueles que estão à nossa volta vão aprender no automático, com o tempo.
Meus amados, nós somos chamados para direcionar como é que deve ser feito, o que pode fazer, o que não pode fazer. Meus amados, se não houver intencionalidade, a dispersão. Se não haver intenção, vai haver uma dispersão, um afastamento. É por isso que precisamos ser intencionais. Se não há direção, há confusão. Cada um fala o que quer, pensa o que quer, faz o que quer. Se não houver direção, é isso que acontece. E o reino não se estabelece em casas por acaso. Não é por acaso, mas é mediante um direcionamento. Nós vimos isso pela manhã também. O reino de Deus não habita em nosso lado automático. Não, é mediante direcionamento. Sabe, quando eu conheci a minha esposa, ela já era evangélica, já tinha aceitado o Senhor, e nós decidimos caminhar juntos nessa palavra. Nós falamos como é que seria a nossa casa, nós falamos como é que nós ensinaríamos nossos filhos, nós vivenciamos nossa juventude na igreja, e nós queremos que nossos filhos também sigam este exemplo. Nós atendemos chamados específicos do Senhor para nossas vidas, e nós entendemos que nós somos responsáveis em conduzir nossos filhos a esses chamados específicos também. Então o plano para os nossos filhos é que eles sejam instrumentos do Senhor, antes seja qualquer outra coisa, antes de ser um médico, um advogado, um engenheiro, que ele seja um pastor, que seja educador, que seja um ministro. É eu que te direciono isso lá em casa. É você que precisa direcionar. É algo intencional. Se eu não preparar a minha casa, se eu não fazer isso de forma intencional, o que vai ser da próxima geração? Meus filhos precisarão passar isso para os filhos deles, e os filhos deles para os filhos dele, e assim uma geração há de falar a outra geração. Mas se eu deixar que tudo isso aconteça de forma automática, será que a próxima geração vai conhecer ao Senhor Jesus? E nós estamos no piloto automático. Nós temos que estar no piloto automático. Essa geração tem que estar no piloto automático. Sabe, coisas simples da vida cotidiana com Cristo, já não se lembra mais, já não se fala mais, já não se conhecem mais. Por que isso aconteceu? Porque deixou de ser ensinado, deixou de ser repassado. Em casa, nos nossos lares, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, necessário é sermos intencionais. Quando o reino de Deus se estabelece, Ele nos dá direção, Ele nos dá intencionalidade, para que uma geração fale a outra geração. Sabe, é um cultivar diário, são escolhas conscientes, um ambiente onde Deus é honrado. Somos nós que prevemos isso. Eu pergunto para você nessa noite, sua casa, ela tem sido neutra? Ou ela tem sido regida, direcionada, influenciada pelo Senhor? E aí? Sua casa tem sido neutra? Tem andado no piloto automático? Ou você tem dirigido bem? Você tem influenciado a sua casa? Eu digo que se você não assumir essa postura, se você não se colocar mediante viver essa liderança, outras vozes assumirão este lugar. E nós vemos muito isso acontecer. A cultura entrando dentro das nossas casas, a cultura deste mundo, cultura essa perversa muitas vezes, adentrada nos nossos lares, outras vozes, redes sociais. Esse dia eu estava refletindo em uma dancinha que nós vemos nesse TikTok. Meus amados, que coisa terrível essas dancinhas. E eu vejo crianças fazendo, homens, mulheres, famílias fazendo.
sem analisar a música, os gestos. Rede social entra na nossa casa, músicas pornográficas, música que, sabe, não tem nada a ver com o chamado de Deus para nossas vidas. Está adentrando. E os pais estão achando bonito, os familiares estão achando bonito. Outras vozes. Valores do mundo têm entrado em nossas casas. Aonde as prioridades têm sido invertidas. Tem adentrado nossas casas. Meus amados, alguém sempre estará influenciando. Sempre. Nossa casa não é neutra. Sempre alguém vai estar influenciando. Nós precisamos ter essa consciência. Ou você estabelece uma direção, ou a confusão será instalada. E não é por acaso que nós temos visto famílias confusas. Famílias desestruturadas, disfuncionais, exatamente por isso, por não haver direção. Você foi chamado pelo Senhor para mostrar o caminho, para direcionar. Precisamos entender que aquilo que nós permitimos nos molda. Se você permite que entre tudo na sua casa, é mediante isso que você será moldado. Sabe, tem pais que não olham o que é que seus filhos estão fazendo, o que é que seus filhos estão trazendo para dentro da sua casa. Não olham. Nós temos visto isso. Aquilo que você permite é o que vai moldar. O que é que tem entrado na sua casa? O que é que você tem deixado entrar? Pai, mãe, o que é que você tem deixado entrar na sua casa? Filhos, o que é que vocês têm levado para a sua casa? É isso que vai moldar. Aquilo que você tolera é o que vai ensinar. Ah, mas é pequeno, deixa fazer. Ah, não quer ir hoje? Não vá não. Eu já falei aqui, e eu costumo relembrar sempre, que quando eu era pequeno não, mais novo, muitas vezes minha mãe teve que me tirar forçado da cama para ir para a escola bíblica dominical. Forçado. Eu levantava chateado, eu levantava reclamando, mas ela foi escolhida pelo Senhor para dar direcionamento à casa. Meu pai não é cristão. Ela foi escolhida pelo Senhor para levar direcionamento a casa. Mas o bichinho, deixa o menino dormir, ele já estudou a semana toda, acordou cedo a semana toda. Minha mãe dizia, não, a palavra do Senhor me ensina que eu devo ensinar a criança o caminho que deve andar. Aquilo que nós tolera, nós ensinamos. E sabe por que eu estou aqui nessa noite? Mediante a graça de Deus, mediante a minha mãe que me ensinou a não me acomodar com o meu cansaço, mediante as situações adversas. Eu lembro que tempo de chuva eu falava, mãe, está chovendo. Ela dizia, você é de açúcar? Você é de açúcar? Eu lembro desse tempo. Aquilo que você ignora cresce. E muitas vezes ganha uma dimensão que quando você vai ver não tem mais controle, não tem mais o que ser feito. Muitas vezes os pais não compreendem o que está acontecendo. O que foi que aconteceu com esse menino depois que cresceu? É que você deixou. Você deixou. Você deixou. Ah não, pastor, eu não posso impor. Você é aquele que foi chamado do Senhor para direcionar. Você foi chamado por Deus. Eu preciso ensinar. Hoje é dia de estar na igreja. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de escola bíblica dominical. Quarta-feira é culto de doutrina. Tem o seu pequeno grupo. Tem a escola bíblica dominical. Você precisa crescer nisso, vivenciando isso, se comprometendo com a obra. Você tem que aprender a servir desde cedo. Eu preciso. Se eu ignorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não vai ter o que ser feito no futuro.
Não vai ter que ser feito, não tem o que ser feito, porque já agravou, o negócio já cresceu, e mediante isso, há um endurecimento do coração. E muitas vezes nós pagamos preço por causa disso. Pagamos o preço por causa disso. Então, meus amados, paremos de viver uma fé sem intencionalidade. Paremos de viver uma fé somente voltada para nós mesmos. Precisamos viver uma fé de forma intencional dentro da nossa casa, conduzindo a nossa casa. Sabe, na minha casa não entra qualquer coisa, na minha casa não entra qualquer música, na minha casa ninguém fala de qualquer jeito, na minha casa não entra qualquer livro, na minha casa não entra qualquer filme, na minha casa não entra. Não entra. Eu fui escolhido pelo Senhor. E de forma intencional eu vou conduzir a minha família, vou conduzir os meus filhos, vou conduzir a minha casa. Se Deus fala não, é não. Se Deus fala sim, é sim. É somente isso. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é mediante o meu cansaço, não é mediante a minha falha, mas é mediante aquele que tem o centro do meu coração. Precisamos viver essa fé de forma intencional. Precisamos sair daqui com intenção. Intenção. Sabe, muitos aqui já estão pensando, né? Já chegaram no culto pensando, o que é que eu vou comer depois que sair do culto? O que é que vai ser a janta? Alguns já, não vou passar no hambúrguer, vou comprar um hambúrguer, vou passar na pizzaria, comprar uma pizza, vou fazer um cuscuz, chegar em casa. Sabe, já tem tudo pensado de forma intencional o que vai fazer. Sabe o que diz a fé? É assim que nós temos que sair daqui também nessa noite, né? O que é que você vai fazer quando chegar na sua casa? Como é que você vai conduzir os seus filhos? Início de semana, durante essa semana. Sabe, você vai ter que se preocupar com a escola do menino, com o lanche. Você vai ter que preocupar com a saída, com a chegada, a segurança, se preocupar com tudo isso. Mas muitas vezes nós nos preocupamos tanto com isso, mas esquecemos de se preocupar com a fé de forma intencional. De ver se eles estão buscando ao Senhor, se estão conhecendo ao Senhor, se estão caminhando o caminho que o Senhor estabeleceu para a vida deles. Eu digo para você que não basta amar a sua família, é preciso liderar espiritualmente a sua família. Ah, pastor, eu amo minha família. Você é um líder espiritual da sua família. Você é esse líder espiritual. Muitas vezes nós temos a palavra em nosso coração, nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, e deixamos aqueles que estão à nossa volta fazer o que querem, viver do seu jeito. Não. Aqueles que estão embaixo do meu teto precisarão seguir as minhas ordens. Aqueles que estão embaixo do meu teto precisarão viver o que eu tenho vivido. O centro da minha casa é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem a prioridade da minha casa é o Senhor Jesus Cristo. Se chegar uma visita na minha casa, tem que vir na igreja comigo. Tem que vir na igreja comigo. Porque eu não abro mão. Eu não abro mão de não estar na casa do Senhor no primeiro dia da semana. É a minha casa. É as minhas leis. Quem rege sou eu. Então, quer vir na minha casa domingo? Está aberto. Mas vai ter que estar comigo na escola bíblica dominical, no culto de manhã, no culto à noite. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu preciso liderar espiritualmente a minha casa. E liderança espiritual não é controle, é posicionamento. Eu preciso me posicionar, eu preciso dizer, olha, eu tenho a responsabilidade. Você, adolescente, tem responsabilidade de fazer seus pais verem o que Deus tem feito na vida de vocês. Sabe, não precisa ninguém acordar vocês para vir na escola bíblica dominical, vocês acordam sozinhos. Os pais chegam até a perguntar, né? Rapaz, no dia de semana não se levanta tão cedo, mas no domingo... É isso, jovens, vocês precisarão repassar isso para os mais novos. Homens e mulheres são vocês.
Sabe, uma vez eu falei para minha esposa, amor, sabe, nosso bebê, ele brinca o tempo todinho lá embaixo no berçário, se a gente deixar ele lá. Ela falou, não, amor, nosso filho tem que estar no culto conosco. No culto, ouvindo a palavra, desde cedo. Não é para ele estar lá embaixo, brincando no berçário. Não é para você estar aqui, no culto. Eu falei, meu Deus. Eu, como um pastor, sabe, chamado pelo Senhor, não me atentei a isso. Deus usa a minha esposa. Não, amor, ele tem que estar no culto. Ele precisa ouvir desde cedo a palavra do Senhor. Ele não vai para a igreja para brincar. Ele vai dar trabalho, ele vai chorar, ele vai querer andar, mas ele vai estar ouvindo a palavra do Senhor. E nós achamos que muitas vezes nossos filhos não ouvem, mas eles ouvem. Direcionamento. Minha casa está direcionada. Você, adolescente, jovens, adultos, sua casa está direcionada. Sabe, você sai de casa e diz, não, mãe, eu vou na igreja. Quer ir comigo? Não, não quero não, mas eu estou lá. Mãe, vai ter programação, a senhora quer ir comigo? Eu vou estar lá, a senhora quer? Eu vou estar lá. Você adulto, filho, estou indo. Bora? Não, estou cansado, estou com sono. Não, você vai. Se você está embaixo do meu teto, são as minhas regras. Quando você crescer e tiver a sua casa, é com você. Mas aqui não, aqui a gente acorda cedo. E vamos para a igreja. Liderança espiritual não é controle, é posicionamento. Nós precisamos de uma geração posicionada. Nós precisamos de adolescentes posicionados, jovens posicionados, homens e mulheres posicionados, convictos, sabe? São aqueles que realmente não são amedrontados, não têm medo, não temem a homem, mas temem ao Senhor. Uma geração posicionada. Nós precisamos disso. Homens e mulheres posicionados, os quais decidem conduzir a casa mediante a palavra, o qual os estabelece os princípios, deixar na palavra do Senhor, aquele que cria um ambiente onde Deus é prioridade, não opção. Sabe, o Senhor está nos chamando nessa noite para assumir essa responsabilidade. Assumir essa responsabilidade. Deus está chamando você a assumir essa responsabilidade. É uma decisão que parte de você. Você precisa assumir essa responsabilidade. Você precisa olhar, eu e a minha casa, eu e aonde eu estiver. É você que tem que tomar essa decisão. O Senhor te chama a assumir essa responsabilidade. Eu digo que isso não é para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. É para hoje. É para agora. Quando sair daqui, você sair daqui pensando, você sair daqui intencionalmente. Decisões tomadas mediante o que vai ser feito ao decorrer dessa semana. Porque uma casa sem direção, ela se perde. Uma família sem direção, ela se perde. Mas uma casa dirigida por alguém que decidiu honrar a Deus, ela se torna território do reino de Deus. E sabe, meus amados, não tem nada melhor que sermos uma expansão do reino de Deus, aonde o inimigo não pode entrar, aonde não há espaço para o inimigo. Exatamente isso. Território do reino de Deus. Uma embaixada. A embaixada, ela é intransponível. Ninguém pode entrar numa embaixada que não seja do próprio país. Por exemplo, o local onde a embaixada americana está no Brasil, ele é um território americano. O Brasil não pode entrar lá. Não pode. Sabe, a nossa casa é um pedacinho do céu. O inimigo não pode entrar lá. Aquele território pertence ao Senhor. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nossa esposa pertence ao Senhor. Aqueles que estão ali pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. Perceba a responsabilidade que nós temos em nossas mãos. Somos embaixadores de Cristo. Nossa casa é um consulado, nossa casa é uma embaixada, é um território que pertence ao Senhor.
onde não há espaço para outras coisas, onde o Senhor ordena e nós obedecemos, aonde não existem outras regras, a não ser aquelas estabelecidas pelo Senhor, aonde nós não falamos do nosso jeito, aonde nós não fazemos o que nós queremos, mas nós fazemos aquilo que o Senhor quer que venhamos fazer. Veja a responsabilidade que o Senhor nos dá nessa noite. Mas a terceira e última verdade que o reino de Deus fala a cada um de nós: o reino de Deus se manifesta através do serviço. José vai dizer: eu e a minha casa ficaremos sentados no sofá, eu e a minha casa sairemos de férias, eu e a minha casa faremos o que quisermos, eu e a minha casa seguiremos nossos próprios passos. É isso que o texto vai dizer? Não, o texto vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Meus amados, precisamos entender que o reino de Deus não é apenas uma crença, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. Mediante vivermos esse reino, nós vivenciamos o serviço. Não tem como fugir disso. E servir ao Senhor envolve prioridade, obediência, entrega. É isso que envolve servir ao Senhor. Isso significa que Deus não ocupa apenas um espaço na nossa agenda da família, mas que Ele governa a dinâmica da nossa casa. É isso que significa. É Ele que está nos conduzir, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que está nos mandando ir, é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos direcionar para fazer a sua obra. Serviço. Olha, eu já decidi. Eu e lá em casa vamos servir ao Senhor. A nossa prioridade é o Senhor. O nosso compromisso é o Senhor. A nossa dedicação é o Senhor. Serviço. Meus amados, servir ao Senhor envolve tantas coisas, envolve a forma como nós conduzimos as tarefas do dia, a forma como nós encaramos os conflitos, envolve as decisões tomadas. Tudo isso fala a respeito do serviço. Meus amados, o lar se torna um ambiente do reino de Deus quando não é apenas mencionado, mas quando nós honramos de forma prática. De forma prática. E como é bom servir em família, né? Como é bom ver minha esposa servindo, meus filhos servindo, né? Este ano eu vou ter uma experiência única, né? Única não, a primeira, né? Depois tem o William também, mas é batizar minha filha, né? Sabe, gente, é isso, né? Não tem experiências melhores do que essa, sabe? De ver ela em casa, sabe? Ela se alegrar mediante a coleguinha aceitar o Senhor Jesus, né? Sabe? Ver ela querendo trabalhar na obra do Senhor, fazer as coisas, né? Sabe? Eu digo que ela é minha secretária, né? Que às vezes eu tenho minhas programações, minhas coisas, e ela está comigo, né? É minha secretária. Sabe? O meu pequeno, muitas vezes, mediante a minha agenda, eu levo ele comigo também, né? Eu acho que foi mês passado, a gente tinha um culto no lar, né? Um culto evangelístico. Simone precisou atender uma pessoa, eu falei: não, não se preocupa não, ele vai comigo. E eu fui para o culto evangelístico, falei assim: eu vou pregar, o que é que eu vou fazer? Mas eu vou levar ele comigo. Aí chegou lá, eu falei: rapaz, eu olhei para um lado, olhei para o outro, cadê as irmãs que costumam ficar com o William? Aí lá está João passou o culto todinho com o William no colo. É isso, gente. Mas minha família já está, sabe, envolvida em tudo isso. Está envolvida em tudo isso. Serviço. Eu decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi que o Senhor será a prioridade na minha casa. Eu decidi que na minha casa o Senhor será honrado com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, através do nosso dízimo, através das nossas ofertas, através da nossa dedicação da nossa vida, através do nosso tempo, através dos nossos dons, através dos nossos talentos, através da nossa força, através da nossa juventude. O Senhor será honrado. O Senhor será honrado.
Eu digo que essa realidade, ela confronta diretamente a nossa geração, né? Vivemos dias em que famílias estão espiritualmente desorganizadas. Há uma fé individual, não há um alinhamento familiar. Há muitas vezes devoção pessoal, mas não há cultura espiritual dentro de casa. E o resultado disso é uma fé fragmentada. Essa é a nossa realidade hoje, né? Esse é o contexto de forma prática. Esse é o dia a dia, é isso que nós temos visto nos últimos anos, né? E é diante disso tudo que Josué nos chama a voltar à essência, a alinhar a nossa casa ao governo de Deus. Isso não significa ser perfeito, mas significa ser direcionado. Isso não significa perfeição, mas significa direção. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Não significa ausência de falhas, porque nós iremos falhar, mas compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor. Talvez alguém esteja olhando para a sua casa nessa noite. Talvez alguém que esteja aqui, alguém que esteja acompanhando pela internet, esteja a olhar para a sua casa e pensando o que fazer diante dessa realidade. Quando nós olhamos para o texto, existe algo aqui tremendo. Sabe, o texto ele não começa com um diagnóstico. Ele não começa. Ele começa com uma decisão. É assim que o texto se coloca. Nós não vamos ver um diagnóstico aqui no começo do texto. Nós vamos ver uma decisão. Eu não sei como é que aquela família estava. Não sei. O texto não começa falando como é que estava aquela família. A situação daquela família. Eu não sei a situação da sua família também. Eu não sei o que você tem vivenciado na sua casa. Mas o texto aqui ele começa com uma decisão. Independente de como esteja, José vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus amados, o ponto de partida não é o que a casa é hoje. Não é o ponto de partida, mas o que ela decide se tornar a partir de agora. Esse é o ponto de partida. Não é o que estava a acontecer até hoje, mas o que você decide a partir de agora. Este é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. O reino começa quando alguém decide. E essa decisão tem poder de influenciar, de transformar, de redirecionar toda a família. Toda a família. A partir de hoje, a partir de agora. Não sei o que aconteceu. Não sei a situação a qual você encontrava. A partir de hoje, pode ser tudo diferente. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém?